Tudo bem, pessoal? Aqui é a Leonan falando. E aí, continuando nossos estudos, né? Nós vamos ver agora como é que a gente faz para programar uma não linearidade física, né? A gente, no SAP, como é que faz para rodar? Então, no exemplo anterior, a gente falou do efeito P-delta, e o efeito P-delta é acréscimo de carga, né? Você vai jogando as forças horizontais e as verticais paulatinamente. O sistema já faz essa subdivisão. Agora a gente vai ver como é que a gente pode fazer a divisão, a não linearidade geométrica, ou seja, a gente vai acrescentando pavimentos, né? Do exemplo pautado no exemplo anterior, a gente vai acrescentando pavimentos e vamos rodar para ver como é que vai se dar as deformações e os momentos. Nosso modelo, né? A gente vai subdividir os grupos. Esse daqui, esses dois pilares, essa viga, eu vou atachar, como já fiz, né? Eu vou atachar aqui a Assigning Group, vou dar um nome. Eu chamei esse aqui de pavimento 1, tá? Então eu adiciono e modifico o grupo ou eu crio um novo, tá? Então, já está criado, tá? Um grupo chamado pavimento 1, tá? Eu posso fazer o mesmo para os outros andares. A gente vai continuando. Esses dois pilares com essa viga eu chamei de grupo 2 e do último andar, grupo pavimento 3, né? Além disso, eu vou precisar definir os carregamentos horizontais separadamente. Olha só. A gente estava com peso próprio e com vento, né? Então eu vou criar os grupos de vento separado. Vou chamar de vento do primeiro pavimento. Vento, de novo. De partner. Vento 1. Um order com 0, né? Adicionar. Vento 2. Adicionar. Vento 3. Adicionar. Ok. Vou carregar. O vento 1 vou botar nesse nó. Era 20 kN que a gente estava aplicando. Vamos manter os mesmos valores. Assign. Joint Force. Em vento 1. Vou botar na direção X 20 kN. Tá aí. Mesmo procedimento para o vento 2 e para o vento 3. Pegar o ponto primeiro. Assign Joint Load Force. E aqui eu vou dizer que é o vento 2. Adicionar vento 2 e o vento 3. Então criei os três ventos, vento 1, vento 2, vento 3. Agora vamos lá definir nossa não linearidade geométrica. Então vamos lá, define, load case, os carregamentos já estão criados, né? Vento 1, 2, 3, aqui tem uns ventos que não sei que vento é esse, vou deletar. Delete, delete, delete. Então tá, vento 1, vento 2, vento 3, e vou criar um novo, adicionar novo load case. Esse novo load case eu vou chamar de não linearidade geométrica. Ele vai ser estático, não linear, agora não linear efeito P delta não pode, né? Então é não linear stage construction, estágio de construção. Aqui ele permite que a gente mantenha o efeito P delta, tá? Permite que mantenha. Mas eu já rodei anteriormente e não senti diferença nisso aqui não. Então, eu preciso criar os meus estágios. Aqui eu disse que vou fazer 3 estágios. Primeiro essa construção desse primeiro pavimento, depois acrescentar o segundo e por fim o terceiro. Então eu vou adicionar 3 linhas aqui, ó, 1, 2, 3. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. E eu preciso agora acrescentar o que eu vou colocar aqui dentro dos meus estágios, o que eu preciso acrescentar. Então vou precisar acrescentar, adicionar uma estrutura. Qual estrutura? É por grupo, então pavimento 1, ok. Oh. Dei mole, vamos de novo. Modificar, que já está criado, então vamos acrescentar. Pavimento 1, adicionar.
Agora vamos acrescentar o carregamento do peso próprio, dead load. Então a gente vai escolher essa opção, ó, carregar o objeto se for adicionado. Então aqui, se for adicionado o pavimento 1, eu quero que acrescente o dead load desse pavimento que foi acrescido. Então, adicionar. E agora eu vou botar load objeto, um carregamento qualquer. Nesse caso, o carregamento pode ser todos, né? Eu vou chamar o vento 1. Ok. De novo. Adicionar. Então aqui dentro eu tenho a estrutura acrescida, peso da estrutura e o vento 1. Vou para o segundo estágio. No meu segundo estágio, tá certo? Eu vou acrescentar a estrutura do pavimento 2. Adicionar o peso do dead load somente do que acrescentou no pavimento 2. E vou acrescentar a carga de vento 2. E no meu terceiro estágio, adicionar estrutura, pavimento 3. Cargas de peso próprio acrescido do pavimento 3 de dead load e carregamento de vento 3. Então acrescentei. Eu posso olhar aqui e ver meus estágios, ó, um resumão, né? Estrutura, carregamento do dead load acrescido do pavimento 1 e o vento 1. Primeiro estágio de cálculo, segundo estágio de cálculo, vou acrescentar o segundo pavimento e assim vai. E eu ainda posso definir aqui, ó, esse está definido para mostrar somente o estágio final. Eu posso mostrar todos os estágios, né, finais, start e end, tá? Vou botar aqui, ó, end of each stage, de todos os estádios, né? Posso deixar no anterior também, não tem problema, tá, gente? Você só vai ver o resultado final. Então, ok. Criado, ok. Agora vamos rodar de novo. Rodei mole, travei aqui, rodar. Então, olha só, do lado de cá eu tenho o valor da deformação do efeito P-delta que a gente já tinha feito anteriormente. Aqui eu vou, só tem do vento 1, né? Eu vou botar aqui, ó, deformação, displacement, display, show deformation shape do vento 1. Mas não foi, não deformou nada no vento 1. Então tá certo, pessoal, eu que me enganei aqui. Então como é que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que vir aqui no display, show deformation shape, e aí eu tenho que selecionar qual é a não linearidade geométrica, né? Eu posso pedir para ver a envoltória dos piores casos, né? Então deformou mais foi esse aqui, né? 0,233. Se eu olhar aqui no equivalente do outro, eu tenho mesma deformação, né? Eu posso vir aqui, display, show load deformation, e aí eu escolho o passo. Então eu vou escolher o último passo, terceira etapa. Então olha só como é que fica diferente as deformações. Essa daqui a tendência ela é deformar mais no topo. E esse daqui, o que você faz? Ele joga a carga, deforma, né? E aí na hora que você constrói o de cima, você ajusta a deformação. E aí vai jogar outra carga e vai deformar em cima e embaixo, né? E aí ele vai vir ajustando a deformação. Então, isso aqui é a tentativa, isso aqui, ó, essa curvatura aqui é a tentativa de ratificar a direção do pilar, né? Se a gente for olhar aqui em cima, ó, a não linearidade provocada somente pelo efeito P-delta provocou uma deformação lá no topo de 0,233.
0,557 e aqui nesse ponto, ó, 0,289. Isso foi bom? Ah, não, então deformou menos é melhor? Não, né? Porque aqui a gente veio ratificando, reajustando as deformações no topo. Se a gente for olhar nos outros pontos, olha aqui, ó. No andar de baixo, deformação na direção X de 0,044. E esse aqui, 0,0365. Tá, ainda foi bom, né? Tá menor. 0,0233 e 0,233, né? A mesma deformação, tá? Então, isso aqui é um efeito provocado pela não linearidade geométrica. Outra coisa que a gente pode verificar aqui são os valores dos momentos, né? Então, aqui, ó, display, show force stress nas barras pelo efeito não linear, né? Cadê? Fala de P delta, né? Momento. Vai me gerar um momento, a gente viu aqui, né? Na barra, máximo momento, no pé do pilar de 53 kN. Para o lado de cá, na não linearidade geométrica, display, show force stress, cable, não linearidade geométrica, eu vou ter, isso é para o primeiro passo, né? Então como eu acrescentei vários passos, eu tenho que me lembrar sempre de escolher o passo que eu quero analisar, né? Então, primeiro passo. Segundo passo é o andar de cima, né? Ó, segundo andar, acrescentou-se o andar de cima. E o terceiro passo, o último andar. Então, o momento gerado no pé do pilar do último andar, 54,4, né? 54,4 contra quanto? 53, né? Deu um acréscimo de momento, embora as deformações não tenham sido maiores, porque no momento da construção veio se ratificando, né, os valores. Vamos ver aqui, ó. No outro pé do pilar deu 48,15. 48,15, enquanto que para o P delta 49, então houve mudança de carga, né? Ele jogou alguma carga daqui para cá, gerando esse desbalanceamento de momento, né? Então era isso que eu tinha aí para mostrar para vocês hoje